CBN Santos. Apresentação: Douglas Gonçalves. Nós estamos de volta com o Jornal da CBN e vamos tocar num tema muito importante que é saúde. A gente abriu praticamente o jornal de hoje conversando com médicos, né? E eu percebo que a informação que o jornalismo da CBN promove na área da saúde é importantíssima. Por quê? Porque a gente traz especialistas, a gente traz pessoas que vivem o dia a dia. Isso me preocupa muito. Eu já vou apresentar a nossa convidada. O que a gente vê nas redes sociais é impressionante. E, lamentavelmente, as pessoas, até pelo apressar do dia a dia, acabam até, vou fazer isso, vou fazer. Cuidado, não arrisque, não faça isso. Em primeiro lugar, você não tem a certeza de que aquela pessoa que está no Instagram ou que está fazendo aquele Reels, se de fato é um profissional ou não. E aí depois você não pode brincar com a sua saúde. Nossa, o que houve? Pô, eu vi uma receita aqui passada, eu fiquei assim. Muito cuidado. Então esse alerta cabe a nós, jornalistas, para poder orientar e alertar os nossos ouvintes e internautas. A gente vai conversar com a doutora Ana Carolina Moreira, ela é médica clínica responsável pelo atendimento ao público 60+, do IGESP Litoral. Doutora, antes de mais nada, obrigado por ter aceito o convite de participar aqui do Jornal da CBN. Eu sei que a gente vai ter muito o que conversar. E eu também tenho a certeza que tudo que a doutora comentar e falar, a gente vai ficar seguro, porque a senhora vive a medicina praticamente, não digo 24 horas, mas a maior parte do dia e tem muito que colaborar aqui na CBN. Tudo bem? Bom dia. Com certeza. Bom dia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje falando sobre esse assunto tão importante. A população está envelhecendo e a gente precisa ter conhecimento mesmo para que as pessoas envelheçam com qualidade de vida. Perfeito. E conhecimento com base científica. É o que você falou, né? Que tem muita gente por aí falando coisas sem base científica, que acaba trazendo mais malefício, causando mal do que benefício. Então é importante mesmo a gente ter uma informação de qualidade confiável, né? E basta colocar um avental e também o estetoscópio. E falar com calma, com fluidez. Você viu que esse médico falou, mas peraí, a roupa, a vestimenta não é a credencial se ele tem o CRM ou não, né? Imagina, exatamente, não, tem que tomar cuidado com isso hoje em dia. É um alerta, é um ótimo alerta. Não, mas tem se possível, muita gente provoco isso. falando muita coisa, passa suplemento, passa vitaminas, e nem sempre é por aí. Às vezes a investigação é outra, e a pessoa está achando que só tomar essa vitamina já está tudo bem, vai resolver, às vezes piora o caso. É muito comum. Perfeito. Doutora, o que eu gostaria de iniciar, e a doutora Ana Carolina já falou logo na abertura aqui da entrevista a respeito da longevidade e de envelhecer, né? Eu não gosto muito para envelhecer, eu acho que eu gosto mais da longevidade. Perfeito. Com qualidade. Sim. A gente vê alguns casos, e é óbvio que cada caso é um caso, mas a gente vê as pessoas, poxa, que legal, quantos anos ele tem? Eu estou com 85, caramba, Tá eu bem. estou com 90. Ou seja, a gente tem observado isso e muito. E é óbvio que isso também depende não só do regramento, do estilo de vida que a pessoa tem, mas também tem outro fator que às vezes as pessoas não se preocupam muito, eu acredito que ela tem tudo a ver, me corrige, doutora Ana Carolina, que é a questão hereditária. Isso Também. tem algum significado? Tem, porém, existem coisas que a gente fala que são modificáveis. Então, por exemplo, doenças cardiovasculares, risco de infarto, de AVC, a pessoa ela pode ter uma predisposição genética àquilo, mas existem coisas que são modificáveis, que ela pode fazer ao longo da vida para diminuir esse risco dela. Por exemplo, atividade física, uma alimentação saudável, balanceada, são coisas importantes que ela diminui esse risco. Então tem a questão genética, Perfeito. mas o estilo de vida é uma coisa muito importante, é cada vez mais estudado na medicina, que engloba muitas doenças. Agora, quando a doutora Ana Carolina fala a respeito da atividade física, eu vejo que às vezes as pessoas não entendem.
Algumas falam logo de cara, falam, mas eu não gosto de academia. Eu falo assim, poxa, mas não é só academia. Exato. E também a questão da alimentação. Ah, mas eu não gosto de rúcula. Mas pera, mas não é só a rúcula. E eu Exatamente. observo que hoje em dia, com a informação, é muito mais fácil e não tão caro de você ter uma qualidade de vida, óbvio, sempre sobre um acompanhamento de um profissional da área da saúde, como a doutora Ana Carolina, no intuito de fazer com que essa longevidade, essa qualidade de vida possa aí atingir uma idade bem longeva, né, doutora? Sim, e com autonomia também, isso é uma coisa bem importante na geriatria que a gente fala, autonomia, né, o paciente consegue decidir sobre a vida dele, consegue ter a independência dele, isso é muito importante. A atividade física não se resume só à academia, é uma coisa muito comum, É. mas eu gosto de assim, cada paciente a gente examina, né, vê a história, o que o paciente tem de problemas, e eu vou indicando conforme a necessidade dele. Então tem gente que dá para começar, por exemplo, no pilates, numa hidroginástica ou numa fisioterapia. Existem pacientes acamados ou quase acamados, vai, que ficam grande parte do tempo sentados na poltrona, que eu falo para a família: "Vamos começar com uma fisioterapia motora". Ele não vai nem para a hidroginástica, e aí a gente vai aumentando isso, progredindo isso. É importante que a pessoa pense que depois de um tempo, né, não por esses pacientes acamados, mas, por exemplo, o senhor que está super bem, tem que ter uma atividade física com carga também, tem que ser aeróbico Perfeito. e atividade com carga, para ganhar músculo, ganhar condicionamento cardiovascular e musculatura. Porque depois dos 30 anos, a gente vai perdendo músculo. E isso quer dizer perder a autonomia também, se a pessoa não recupera isso de alguma forma. Então a atividade física é muito importante, mas é claro que a gente tem que graduar aí conforme o que o paciente tolera. Existem alguns ingredientes que eu julgo importante. A doutora falou muito bem a respeito do Pilates, mas o Uhum. Pilates, ele me corrija, mas É o claro, Pilates a gente não consegue ter músculo. ter isso, ou seja, praticar e fortalecer a questão muscular. Uhum. Então, o Pilates, pelo jeito, é uma forma de você conseguir movimentar, mas de um impacto bem menor, todo o seu corpo. E onde é que entra o alongamento e a musculação aí? Ah, é, assim, o pilates ele alonga muito, eu sei que eu já fiz, e não é fácil não. Eu É, sou da academia, eu gosto muito da é. academia e de bicicleta. Bike, sabe, Sei, sei, indoor, eu gosto sei. muito. Aquela Eh que não sai do lugar, mas você exato, sua. exatamente. Nossa, eu gosto muito daquilo. Mas eu já fiz aula de pilates por um tempo. Parece brincadeira, mas não é, viu. Alonga demais, é bom para os idosos, porque eles socializam, porque o idoso tem também a questão de que, às vezes, o filho já foi embora de casa, já fica sozinho, às vezes o marido ou a esposa, infelizmente, acabou falecendo, e o idoso fica lá em casa, né, É. mais recluso, mais depressivo, isso é um sinal de alerta. E nessas atividades em grupo, é muito bom porque eles têm essa interação social também. Então isso eu acho muito legal começar com isso, porque Perfeito. tem a interação, tem o alongamento e acaba ganhando músculo sim, porque é Que difícil, bom, viu. que bom. Tem atividades lá que realmente fortalece, é bem legal. Agora, doutora Ana Carolina, isso tudo o IGESP oferece? Ou quase tudo? Porque eu sei que o Pilates não, mas É. alguns métodos, ou seja, preventivos, no 60 a mais, a senhora que é responsável? Principalmente aqui na região da Baixada, eles fazem muitas promoções à saúde, caminhada, tem surf, tem um monte de coisa aqui que eles sempre fazem quase toda semana, é muito legal, inclusive para essa interação das pessoas Perfeito. conversarem, né, praticarem uma atividade. E durante a consulta a gente, eh, orienta muito o paciente. Uma das preocupações que a gente acaba vendo com a pessoa da melhor idade ou a pessoa 60 a mais, que eu acho mais agradável, é com relação ao Alzheimer. Sim. E a gente observa que algumas doenças que até então elas eram diagnosticadas alguns anos atrás com uma pessoa com mais idade, está acontecendo com menos idade. O
Parkinson, o Alzheimer, ou seja, existem formas de prevenção, eles estão, de repente, associados a esses alertas que a doutora Ana Carolina falou, da alimentação, de uma atividade física, isso pode evitar ou retardar o Alzheimer, por exemplo? Uhum, certo. Eles não são, não dá para ter uma Uma prevenção de fato, relação, né, mas dá para direta. diminuir o risco de ter a doença. Isso sempre dá. Saiu uma matéria no The Lancet que falou que 40% dos casos de demência, acontecem por fatores que poderiam ter sido modificados. Então o que que isso quer dizer? Com base no estilo de vida da pessoa, ela poderia ter modificado aquele desfecho, não ter tido aquilo. Então sempre, atividade física, a alimentação sempre conta muito, não tem como a gente tirar isso da pauta, né. E o estímulo cerebral mesmo. E o estímulo cerebral inclui a interação social da pessoa também. Uma pessoa que se isola, agora eu vou falar eu acho muito interessante isso, eu não Fique à sei se todo vontade, mundo doutora. sabe. Existe uma coisa na medicina que chama pseudodemência. A pseudodemência é causada por um quadro depressivo. É aquele idoso que começa a ficar mais recluso, mais depressivo, e a família pega e fala assim: "Ai, mas isso é da idade, é porque ele tá velhinho e ele não quer conversar". E aí ele começa a apresentar um quadro demencial. Quando a gente, pega esse paciente e consegue fazer uma análise, se a gente vê que o paciente está com depressão e trata essa depressão, ele melhora desse quadro demencial. Isso quer dizer que a pseudodemência é um quadro de demência reversível, que é causado por depressão. Eu acho isso tão interessante, quando eu descobri isso na medicina, eu falei: Que é isso, gente? Precisa prestar muito atenção nesses idosos". E a doutora Ana Carolina acaba fazendo aqui um relato que vai ajudar muita gente, porque se nós que somos ativos, estamos trabalhando, temos esse estresse com relação ao nosso dia a dia, aquele aposentado, aquele idoso, que muitas vezes ele não tem aquele ritmo. É óbvio, ele já deu a sua Sim. colaboração, mas é o que a doutora falou, procede. Às vezes ele está sozinho em casa, Uhum. não É, tem a família, quando muito ele não se sente estimulado porque é só ele, então fica muito tempo deitado. Então tudo isso contribui, o que a gente fala popularmente, a pessoa acaba se definhando. Por quê? Porque ela não, em primeiro lugar, ela não tem uma expectativa, ela não tem uma autoestima, ela não exato. tem ninguém da família, Uhum. né? Então isso tudo acaba levando para esses sintomas alarmantes. Agora, Sim, como que a gente pode promover isso? Eu vejo que o IGESP tem essa grande preocupação. Talvez com assim, podia certeza. pensar que o IGESP só dá o atendimento, mas não, ele Não. dá a prevenção, ele leva a informação. A prova disso é a doutora Ana Carolina, que está conversando com os amigos aqui no Jornal da CBN, porque isso serve como um alerta. E eu acredito que essa frase não pode reinar. Não tenho tempo. Exatamente. Pelo amor de Deus, não. Meu pai, mas eu não tenho tempo. Mas minha mãe, eu não tenho tempo. A gente colocou lá uma cuidadora, a gente colocou lá, tem uma moça que eu fico meio reticente com relação a isso. Cada um tem tem os seus desafios diários, né? Mas o relato que a doutora fez aqui na CBN, podendo, olha só, retardar e até É. dar uma Uhum. qualidade de vida Oh, e sem medicamentos. exatamente. Não, tem que dar atenção para esse idoso, né. Poxa, foi uma pessoa que cuidou de você a vida inteira, aí você vai largar? Não dá, né. Não, tem que ter atenção mesmo. A gente fala do Alzheimer, a gente fala também, a doutora acabou falando da demência, e a gente pode citar outras enfermidades que acometem os idosos, porque Com eu vejo, vamos certeza. supor, às vezes eles têm alguma dificuldade, tem artrite, artrose, e também é outro problema. Acaba, não, mas eu não quero operar, eu já tenho idade, tá bom assim, e acaba se acostumando com algum tipo de deficiência ou dificuldade de locomoção. Sim, sim. Nossa, gente, mas isso é muito comum. Eu ouvi paciente no consultório falando: "Ai, o médico falou que não tinha mais nada para fazer por mim". Não, calma aí. Muitas vezes a gente tem muita coisa para fazer, tem tratamento de dor crônica,
esse paciente merece, sabe. Eu sempre isso é uma coisa muito minha, assim, eu sempre penso que eu tô atendendo uma pessoa e que ele é alguém da minha família e que essa pessoa merece ser vista. E a queixa dele, se a queixa daquele paciente é a dor no joelho, vamos tentar resolver da melhor forma, tem bastante coisa para fazer, tem remédio, para ele não perder a autonomia, porque aí depois é um idoso que cai, aí tem risco de queda, pior coisa, É o que a gente mais vê. uma das principais causas de internação é queda, porque o idoso cai, ele tem osteoporose, que é o osso fraco, fratura, quebra o osso, aí Doutora, a senhora falou algo que eu julgo importante, isso é fundamental, sua explanação. Eu sempre vejo, não é que o idoso tomou um tombo e fraturou o fêmur, na realidade ele já estava, me corrija, já estava com os ossos enfraquecidos, ou talvez com osteoporose, e isso é que causou a a queda, fratura. a fratura, perfeito. Exato. A queda tem multifatorial que a gente fala no idoso, né, são vários fatores e sempre é um sinal de alerta, porque isso é uma coisa muito importante, a família fica falando: "Ah", ou pensa, né: "Ah, ele caiu, mas é porque é da idade, ele é velhinho, cai mesmo". Não, a gente precisa investigar porque esse idoso está caindo. Pode ser porque o músculo dele está fraquinho, pode ser porque ele está com vertigem, né, labirintite, alguma coisa que está dando um desequilíbrio nele. Pode ser efeito colateral de remédio, às vezes ele está com muito remédio. Os colegas vão colocando, por exemplo, o cardio coloca uma coisa, o nefro coloca outra coisa, ninguém se conversa e esse idoso está cheio de remédio que estão dando efeitos De colaterais repente, ali. um remédio de um especialista acaba dando problema numa outra especialidade e Com não se certeza, sabe. exatamente, exatamente. Por isso que eu gosto tanto da geriatria. Eu amo, porque a gente pega eu gosto de pegar isso, esse paciente com vários remédios, com essa queixa: "Ah, tá caindo", ver tudo que ele tá tomando, vamos organizar, ó, isso daqui não tá dando certo com esse outro, vamos fazer de uma outra forma, tem muita coisa para fazer. Esse idoso com queda, ele pode estar perdendo a visão, por exemplo. Então são vários fatores que a gente precisa analisar e tem coisas que dá pra gente, prevenir a queda, inclusive dentro de casa, né, um idoso que tem mais, por exemplo, ele desequilibra por vertigem, porque ele tá com uma musculatura mais fraca, poxa, dá para colocar barras dentro, sabe, barra de Perfeito. apoio? Dentro do Do box e fora box. do box, no banheiro, tapete antiderrapante dentro do banheiro, precisa ter. Sapato antiderrapante, inclusive em casa, para ele não escorregar. Luz, quando ele levanta à noite, precisa ter uma luz Nem ali. que deixe uma luz fraca no corredor, né? Exatamente. Ou, assim, aquelas luzes que acendem com movimento, ou aquela Perfeito, de luz presença. noturna, que fica aquela, né, aquela claridade, alguma coisa tem que ter, mas são coisas que dá pra gente prevenir e também cuidar do ambiente, né, não dá pra ser um ambiente com coisa no chão, que, né, o idoso tropeça e cai. Doutora, a minha produção passou aqui que a senhora é médica clínica responsável pelo atendimento ao público 60 a mais do IGESP Litoral. A senhora acabou falando muito rapidamente. A senhora, então, é médica geriatra, é isso? Isso, eu sou a médica especialista em saúde do idoso, É. eu fiz clínica médica lá no IGESP mesmo, já fui da estratégia de saúde da família, né, lá no SUS, gosto muito, amei aquela fase da minha vida. Fui para residência médica de clínica médica no IGESP. O IGESP é um hospital que, tem uma idade média aí de em torno dos 64 anos, os pacientes, então são pacientes idosos. E a minha residência, eu brinco que eu falo que foi uma residência de geriatria, porque eu atendi muito idoso, basicamente eram os idosos mesmo, e gente até inclusive perto dos 100 anos, isso nunca foi incomum para eu atender. E assim que eu concluí a residência de clínica médica, eu fui absorvida lá pelo IGESP, para começar a atender na clínica 60 mais, e atendi por um tempo. Nesse meio do caminho fui pra oncologia clínica, fiz um tempinho, achei muito interessante, mas eu vi que o que eu gostava mesmo era a geriatria. Acabei saindo da oncologia, voltei pra clínica 60 mais, e hoje eu sigo especializando lá no Einstein, em geriatria. Ótimo.
Mas é renomadíssimo. Agora, doutora, esse seu atendimento é só no IGESP lá de Praia Grande ou nos PAs, que a gente dá um nome, no Guarujá ou Santos? Eu atendo por telemedicina hoje em dia. Ótimo. Eu só O IGESP sempre saindo na frente, né? É ótimo. Eles gostam. Eles Perfeito, gostam, porque é uma perfeito. facilidade, então é maravilhoso. A gente tem é muito bom, o sistema é muito bom. As pessoas realmente no começo têm um preconceito, mas depois gostam muito. É só se adaptar, né? Eu atendo na telemedicina do IGESP, então acabo atendendo muito o pessoal da Baixada, porque eles marcam muito com a gente lá na telemedicina, aí eu atendo eles, e presencial é no consultório particular, Perfeito. lá em São Paulo. Doutora, a senhora falou que é até normal, por ser uma médica geriatra, de ter até pacientes que chegam tem até 100 anos, chegaram aí acima da expectativa. A senhora acredita que essas informações, por exemplo, o que o IGESP promove com seus profissionais, e a senhora é uma delas, isso faz com que a cada ano a gente consiga atingir cada vez mais a longevidade, mas com qualidade de vida? Com certeza. O IGESP, sou muito suspeita para falar, realmente eu falo que é a minha casa lá, eu fiz residência lá. As pessoas que trabalham lá, elas gostam de trabalhar lá, não é brincadeira mesmo, eu brinco que eu sou o chão da fábrica. Então eu conheço todo mundo lá. E do chão da fábrica o pessoal gosta. E o IGESP é um hospital que sempre entregou muito rápido os exames pra gente. Então eu tenho a possibilidade. E é medicina diagnóstica. Exatamente, é muito boa. Eu tenho a possibilidade de pedir um exame para o paciente e falar: olha, volta daqui uma semana comigo para eu dar uma olhada nesse exame. Se eu achar que é alguma coisa mais grave, ou volta daqui 2 semanas comigo para eu dar uma olhada nesse exame. Isso é maravilhoso, ajuda demais o diagnóstico precoce das doenças. E aí o paciente recebe um tratamento adequado rápido, e isso promove a qualidade de vida dele. É muito bom. Doutora Ana Carolina, antes de agradecer a sua participação, só uma última pergunta. Talvez o nosso público até 60 a mais esteja acompanhando a entrevista e fale assim, mas comigo está tudo bem, estou normal, não há necessidade de passar por uma consulta. O que falar para esse público 60 a mais? Muito bom. Precisa acompanhar. Gente, a prevenção é a chave, é a palavra principal que tem que ficar na nossa cabeça. Quanto antes a gente diagnosticar um problema e resolver ele, melhor. Se não tiver um problema, melhor ainda, mas que a gente faça os exames para acompanhar. Existem orientações que o médico faz durante a consulta. A consulta médica não é só um monte de exame. A gente orienta, a gente entende a vida daquela pessoa, o que dá para melhorar, o que não dá. Atividade física, por exemplo, olha, vai por esse caminho, vai por aquele. O que o senhor está comendo, o que não está? Vamos melhorar isso? Tem muita coisa para melhorar. Então, assim, o check-up anual não tem jeito, não dá para deixar de lado. Perfeito. Essa é uma grande orientação e, lógico, acabou se tornando uma forma de alertar os nossos amigos. E olha que nós temos uma população significativa, principalmente em Santos, de idosos. Então, essas informações são fundamentais. E, mais uma vez, o IGESP, com todo o seu quadro de profissionais da área da saúde, onde a doutora Ana Carolina participa, saindo na frente. Obrigado pela sua participação. Muito obrigada. Nossa, foi um prazer. Pode contar comigo para outras vezes, outras conversas. Haverá. Foi ótimo, obrigada. Eu que agradeço. Conversamos com a doutora Ana Carolina Moredo, médica clínica responsável pelo atendimento ao público 60 a mais do IGESP Litoral. Obrigado, doutora Ana Carolina. Repórter CBN.